A minha missão hoje é terminar a mensagem que eu comecei na semana passada. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Se eu não conseguir, a gente termina a semana que vem. Nós estamos trabalhando o tema, queridos, o que Deus dá e o que Deus nunca dá. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Espírito Santo, que nesta manhã nós possamos entender e viver esta mensagem. Que nesta manhã o Senhor nos ensine esta palavra e que saiamos daqui hoje totalmente transformados. A Tua palavra tem o poder de nos transformar. Por isso nós nos submetemos à Tua direção, Espírito Santo. Tu és o Senhor, Tu és aquele que comanda este lugar. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Você precisa saber o que receber de Deus e o que não receber de Deus. O que vem de Deus e o que não vem de Deus. Quando você sabe o que vem de Deus, você recebe. Quando você sabe o que não vem de Deus, você rejeita, você repreende. Então nós começamos na semana passada estudando o capítulo 1 de Tiago. E na semana passada eu consegui pregar os 3 primeiros versículos de Tiago. Mas quando nós olhamos o pano de fundo aqui do capítulo 1 de Tiago, Tiago então ele está escrevendo a cristãos, aos crentes que foram espalhados como sementes por toda a terra, por todas as terras orientais ali do Império Romano, por causa da perseguição. Quem era Tiago? Era pastor da igreja em Jerusalém, irmão de Jesus. Teve uma experiência com Deus poderosa. E agora Tiago, ele recebe uma carta da igreja que estava espalhada. E Tiago agora, eles perguntam para Tiago: Tiago, o que vem de Deus? O que nós estamos sofrendo é de Deus ou vem de uma outra fonte? O que nós estamos passando, toda essa provação, toda essa perseguição, é natural? É Deus que tem isso para nós? São perguntas que muitas vezes nós fazemos. E Tiago então, ele começa aqui no capítulo 1, verso 1. Primeiro, Tiago ele começa dizendo: eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo, saudações. Então Tiago aqui, como servo de Deus, como escravo do Senhor, como pastor da igreja, ele está escrevendo a este povo que estava espalhado, a esta igreja que estava espalhada. Mas quando ele começa aqui no verso 2, ele fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Então Tiago agora, ele olha para a igreja e ele, quando ele recebe essa pergunta, ele fala: irmãos, vocês precisam tomar uma decisão. A decisão de ser feliz, de ser alegre, independente daquilo que vocês estão passando. Quando ele fala considere, então ele não está falando: olha, o crente não passa por provação. Não é isso. Ele está dizendo: não, o crente muitas vezes vai passar por luta sim. Porém, nós precisamos ser cristãos tão firmados na fé, que a luta que nós estamos vivendo, nós tomamos a decisão de não ser afetado. Já faltou dinheiro na conta? Já passou problemas de enfermidade? Já passou lutas dentro de casa, problemas no casamento? Isso não pode afetar a nossa alegria, porque a alegria é como o fundo de um rio, que ele não depende da temperatura ou do clima externo, mas ele permanece sem mudança alguma. Felicidade é como as ondas de uma praia, de um mar, que muitas vezes é influenciado pelo clima, mas a alegria não. E Tiago, como pastor, agora está ensinando a igreja, e ele está dizendo: considere motivo de grande alegria. Não é qualquer alegria não, de grande alegria, sempre ou quando, porque muitas vezes nós vamos passar por essas provações. E essas provações, elas vêm de uma forma que muitas vezes nós não esperamos. E ele fala: sempre que passarem por qualquer tipo. E aqui eu usei até a palavra, quando você pega o original aqui, esta palavra está ligada no original a
aquela a estola que José estava usando de várias cores, lembra? Porque existe o quê? Provações de todos os tipos, de várias cores. Amarelo, azul, grande, pequeno. E sempre nós vamos passar. Apóstolo, mas não tem como viver uma vida cristã sem passar por provações? Não, não tem. E quando ele fala sempre que passarem por provações, essa palavra provações, ele está dizendo de algo que vem para tentar fazer você falhar. Então agora, Tiago, ele está respondendo a pergunta da igreja. O que vocês estão vivendo não é algo de Deus, não é algo que Deus permitiu, mas o que vocês estão vivendo é uma tentativa do diabo para que vocês falhem. E é interessante que aqui, quando ele fala essa provação, alguns termos tentação, é o mesmo termo usado quando Jesus é levado para o deserto para ser tentado. Queridos, tem lutas que nós enfrentamos que nós precisamos dar um de doido. Tem lutas que nós enfrentamos que nós precisamos levantar e botar os capeta para correr. Tem muito crente, meu irmão, que fica lá achando que o capeta é um gatinho. Aí está lá passando uma luta terrível. Ah, aleluia, glória a Deus, eu estou feliz. Meu irmão, você tem que ficar feliz, alegre, né? Claro, porque ninguém fica feliz quando passa por uma luta. Mas tem coisas que a gente enfrenta, que a gente se levanta, meu irmão, e a gente bota os capeta para correr. A gente levanta e faz campanha de oração, jejum, entra num propósito com Deus, batalha espiritual. Meu irmão, você tem que dar um de doido. O diabo tem que ser aquele que quando olha para você fala assim, ó, não vou mexer com esse camarada não, porque ele é meio xarope. Porque quando eu mexo com ele, ele faz jejum, ele ora, ele levanta, ele sai dentro de casa batalhando, ele sai marchando, ele sai repreendendo. Meu irmão, não fica capeta de pé quando alguém determinado decide viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então Tiago agora, ele está falando que a provação que eles estavam vivendo, a tentação não era algo de Deus. Aquela perseguição não era uma coisa normal. E aí ele continua depois o verso 3 dizendo, sabendo, tem em mente, não pare, não entenda isso, você precisa sempre ter em mente que a aprovação da vossa fé, diga, a prova da minha fé, diga mais forte, a prova da minha fé. Queridos, entenda uma coisa, sempre a nossa fé será provada. O quanto você ama, o quanto você é forte, o quanto você respeita, o quanto você é um crente posicionado. Porque tem cristão que no momento que deveria ser um cristão fortalecido na palavra, fala o que não deveria falar, faz o que não deveria fazer, tem atitudes que não deveria ter. Então entenda, o cristão sempre será provado. Diga, o cristão sempre vai ser provado. Meu irmão, você vai ser provado. E ele fala que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz o quê? Perseverança ou paciência. Agora no capítulo 4, no verso 4, quando a gente fala aqui dessa perseverança e dessa paciência, queridos, quando você vai estudar o original, uma palavra muito mais profunda do que uma palavra que fala apenas para você aguentar firme que vai passar. Não, mas é você ficar posicionado, uma posição que faz com que você não saia do lugar. Porque quando você vai agora para o verso 4, ele fala, no entanto, então ele fala que a prova da fé produz o quê? A prova da fé produz o quê? Perseverança ou paciência. Mas quando chega aqui no verso 4, ele fala, no entanto, a perseverança deve ter o quê? Uma ação completa. Queridos, a coisa mais complicada que tem é quando a gente fala assim, eu vou permanecer na mesma posição de fé que eu sempre estive. E aí você começa a receber notícias terríveis e você não pode sair do lugar. Por isso que agora Tiago fala que a perseverança ou a paciência, ela precisa ter uma ação completa. Uma vez que você permanece posicionado na fé, então pensa, talvez você está passando por algumas batalhas espirituais, algumas lutas que Deus permitiu, não é que Deus fez, mas Deus permitiu.
Você precisa estar posicionado naquilo que a palavra de Deus diz. Por isso que é importante conhecer a palavra. E a Bíblia está dizendo que eu preciso permanecer posicionado na mesma posição de fé, de confiança, de convicção, a mesma declaração de fé. Porque é complicado, queridos, quando o dinheiro está na conta, ou melhor, quando o dinheiro está na conta é tranquilo. Quando as coisas estão fluindo, maravilha. Mas o problema é quando falta o dinheiro. O problema é quando vem um diagnóstico médico. O problema é quando vem uma crise conjugal. E o pior é quando vem uma sequência. É exatamente aqui que muitas vezes nós saímos do lugar que nós não deveríamos sair. E Tiago agora ele começa a instruir a igreja dizendo: olha, vocês precisam ter uma perseverança, uma posição completa. Vocês não podem sair do lugar de confiança, de convicção, de declaração da palavra que vocês estavam. E aí ele continua dizendo: olha, no entanto a perseverança deve ter ação completa, a fim do quê? De vocês serem perfeitos e íntegros. Diga perfeito e íntegro. Diga mais forte: perfeito e íntegro. Essa palavra perfeito significa maduro. Palavra perfeito, alguém que se gradua para o próximo nível. Então a primeira coisa que Tiago está dizendo: olha, quando você fica posicionado em fé, e quando a sua perseverança ela é completa, primeira coisa que esta ação vai trazer é uma promoção, é que você suba agora para o próximo nível. Então entenda, olha aqui para mim. Toda batalha que nós passamos, ela tem propósito. Deus não permite que você passe por uma batalha apenas por passar. Lembra de Jó? Jó, ele passa por uma batalha terrível, mas no final ele foi promovido ao próximo nível, a ponto dele falar: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora não, eu andei contigo. Irmãos, eu quero que você entenda essa palavra perfeito. Então toda batalha, ela quer que você fique posicionado no mesmo lugar, com a mesma declaração de fé, com a mesma confiança. Aqui é onde muitos falham, porque é neste lugar que muitos descem. E muitas vezes nós descemos e falamos assim: apóstolo, você não sabe o porquê que eu passei por isso. Você não sabe a luta que eu passei. Meu irmão, Deus quer que você permaneça nessa posição de fé, confiando, declarando a palavra. E muitas vezes o diabo vai tentar fazer com que você fracasse. Lembra do diabo com Jesus lá no deserto? Jesus estava com fome. Faça com que as pedras se transformem em pães. Todos os dias o diabo vai propor para que você saia da sua posição de fé. Porém Jesus, ele, pela palavra, ele resistia e vencia. Então quando eu permaneço no lugar que Deus me colocou, a primeira coisa que acontece, eu sou graduado ao novo nível. Eu saio daquele nível raso que muitas vezes eu estava vivendo em fé, e agora eu vou para um nível maior. Lembra de Davi? Senhor, eu posso lutar com Golias. Sabe por quê? Porque eu já venci ursos, eu já venci leões. Irmãos, entenda uma coisa: uma pessoa que não consegue vencer ursos e leões não vence Golias, não vence gigantes. São degraus que nós subimos. Primeiro eu venço ursos, eu venço leões, depois eu venço Golias. A nossa batalha sempre será dessa forma. Talvez ainda, queridos, Deus quer que você vença gatinhos, porque você está engatinhando na fé. Mas vai chegar um nível que Deus vai te promovendo, a partir do momento que você é aprovado. Diga perfeito, aprovado. Fala maduro. Então, queridos, você precisa permanecer na fé. Você precisa usar a sua fé. A sua fé, ela vai desenvolvê-lo ou vai levá-lo ao próximo nível. Mas ele continua: perfeitos e completos ou íntegro. Essa palavra grega, íntegro ou completo, é possuir tudo que foi
atribuído por herança. Olha aqui para mim. Sabe o que Tiago está ensinando à igreja? Olha só, vocês precisam permanecer na fé, vocês precisam ser perseverantes e vocês precisam ter uma ação completa. Uma vez que vocês estão firmados, provados e são aprovados, você vai para o próximo nível. Mas o próximo nível te leva agora a uma conquista da sua herança. Tudo aquilo que Deus prometeu para a igreja, você vai receber a partir do momento que você é aprovado e a partir do momento que você passa para o próximo nível, para o novo nível. Então, quando fala assim, essa palavra completa, traz a imagem aqui de um indivíduo ou uma família, queridos, que possui tudo aquilo que foi atribuído a ele ou a ela por herança. É alguém que sabe que tem o direito, é alguém que não perdeu nada, é alguém que possui a sua herança. Meu irmão, eu quero que você pare e comece a entender. Você sabe que você tem direito a uma herança? Olha para o teu irmão e fala: você sabe que você tem direito a uma herança? Mas para você receber essa herança, queridos, você precisa estar posicionado e passar para o próximo nível. Ninguém consegue receber a herança do qual Deus estabeleceu para nós se não for uma pessoa posicionada. Então, quando fala de herança aqui, tudo que Jesus ele conquistou na cruz, o que ele conquistou na cruz? A cura. Você tem direito à cura. Você tem direito à cura, meu irmão, entenda isso. Você tem direito à libertação. Você tem direito à prosperidade. Você tem direito a viver uma vida de alegria. Você tem direito de ter um lar restaurado, transformado pelo poder de Deus. Você tem direito de ter um relacionamento saudável. A tua herança, tudo que Jesus conquistou, é direito seu. Mas quando nós tomamos posse? Quando nós permanecemos firmes na fé e quando nós somos aprovados. Então eu quero que você entenda, queridos, que as bênçãos que Deus tem para você e para a minha vida é um direito, é uma promessa, porém depende muito mais de nós do que de Deus. Porque Deus já fez. Quando você é aquela pessoa que se recusa a se mover, a ponto de sair do lugar que Deus te colocou, Deus entrega a tua herança. Olha para o teu irmão e fala: você está entendendo, meu irmão? Você precisa se recusar sair da sua posição de fé. Você precisa recusar descer do lugar que Deus te colocou. E aí você vai começar a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Mas ele continua: você vai se tornar perfeito e íntegro, sem que lhe falte coisa alguma. Quantos querem viver isso? Quantos querem viver uma abundância, algo tão poderoso, ser uma pessoa completa? Porque quando nós falamos de plenitude, nós estamos falando de algo completo, uma ação completa. E algo que Deus quer fazer, meu irmão, é que você seja uma pessoa tão abençoada em todas as áreas, que não lhe falte nada. E esta palavra, ela vem do grego também, que quer dizer que não haja nenhuma deficiência em nenhum tipo da sua vida, mas que você possa receber a bênção completa de Deus na sua vida. Quantos querem receber esta bênção? Quantos querem receber tudo isso? Mas agora Tiago, ele continua. Você já viveu aquela vida que você falou assim: apóstolo, eu já fiz a série Extraordinário, eu entendi e eu estou praticando. Eu tenho permanecido na posição de fé. Eu tenho declarado a palavra de Deus, eu não saio, eu não me movo. E por que Deus não tem me abençoado? Você já fez essa pergunta? Eu estou fazendo de tudo. Eu estou declarando a palavra, não é confissão positiva, porque confissão da palavra é quando a palavra ela sai de dentro para fora. Lembre que quem fica repetindo as coisas é papagaio. Agora, quando você tem uma fé verdadeira, primeiro, ela vem no coração, você fala e você age. Mas talvez você fale: apóstolo, eu faço isso, e por que nada tem acontecido? Na verdade, eles fizeram essa pergunta para Tiago: pastor Tiago, tudo isso que você ensinou é o que nós estamos
nós temos feito. Mas por que será que nada acontece? E aí você vai para o próximo versículo. Tiago agora, ele faz algo que muitas vezes nós como pastores fazemos. Porque tem perguntas, queridos, que nós não temos resposta. Tem cada pergunta difícil. Sério, tem umas perguntas que você fala assim, não tem resposta. Eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, ainda nós morávamos em São Paulo. Tinha um casal que tinha tantos problemas, tantas dificuldades, e toda semana a gente trabalhava aquele casal. Mas chegou um dia assim que eu fiquei olhando, eles falaram. Aí a Solange olhou para mim, todo mundo olhou para mim, eu falei assim, eu vou falar o quê? Eu nem sei mais o que falar. Não tem mais o que falar. Mas Deus é tão bom que usou a apóstola, deu uma palavra para ela, porque eu não tinha resposta. Tem coisas que a gente não tem resposta. E agora Tiago também estava vivendo esse momento. Porque ele fala sobre a decisão de ser alegre, falou sobre a posição de fé, permanecer. Mas agora, Tiago, ele chega no verso 5, ele fala, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em seu rosto, e ser-lhe-á dada. Sabe o que Tiago está falando? O que é sabedoria? Gente, qual que é a diferença de conhecimento e sabedoria? Conhecimento é você conhecer sobre algo. Sabedoria é saber aplicar aquilo. Exemplo, conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Agora, a sabedoria é você saber que você não coloca tomate na salada de frutas. Isso é sabedoria, é aplicar o conhecimento da forma correta. Ou alguém faz isso, alguém coloca tomate na salada de fruta, mas sabemos que é uma fruta, mas eu não posso colocar numa salada de frutas. Isso é sabedoria. E o que Tiago está falando? Olha, se você tem falta, ausência, escassez de saber o que está acontecendo, peça a Deus. Quando ele fala aqui pedir a Deus, ele não está falando de uma sabedoria normal, ele está falando de uma revelação. Ele está falando de uma revelação que muitas vezes nós precisamos receber direto do trono de Deus. Porque nem sempre nós sabemos tudo, nem sempre nós entendemos tudo. Mas quando eu vou direto no trono da graça, o trono da graça sempre vai revelar o que está acontecendo. Então talvez você entrou aqui nesta manhã e talvez você possa até dizer, apóstolo, eu já fiz de tudo, nada tem acontecido. Você precisa buscar esta revelação direto ao trono da graça. Talvez aquilo que você tem buscado ainda falta algum questionamento. Vá direto ao Pai. Mas é interessante que ele fala, se algum de vós tem falta, tem escassez de sabedoria, peça a Deus. E se pedir a Deus não é apenas você ficar lá, Deus me dá. Não, essa palavra é, vá para junto de Deus, vá para perto de Deus, comece a caminhar pertinho de Deus. Queridos, talvez o que falta na sua vida para que algo mude seja isso. Talvez você tenha buscado sabedoria de Deus, buscado tantas coisas, mas ainda você está distante. E agora Tiago está dizendo, olha, esta revelação, ela vai vir a partir do momento que você está perto de Deus, que você caminhe pertinho de Deus, ouvindo a sua voz. Queridos, é isso que Deus quer de mim, de você. Uma igreja que busca ouvir Deus, uma igreja que vive uma vida de intimidade. Sabe por que nós vamos entrar numa série que é a fome pela presença de Deus? Porque quando nós estamos na presença do Pai, querido, o céu se move. Quando nós estamos na presença do Pai, tudo acontece. Quando eu tenho fome pela presença, eu sempre vou estar saciado das coisas terrenas, porque eu estou sendo alimentado direto do trono. Então Tiago está dizendo, está lhe faltando revelação em alguma área da sua vida? Você não sabe como mais mudar o seu casamento, não sabe mais como mudar a sua vida financeira, não sabe mais como resolver um problema de saúde, não sabe mais como resolver um problema com o filho? Vá para perto de Deus. Ah, meu irmão, é o lugar que nós não deveríamos sair nunca.
É o lugar que todo cristão que quer viver uma vida de fé precisa estar. Meu irmão, nós precisamos entender esta verdade espiritual. Peça, vá para perto de Deus. E aí ele continua, que a todos, tem exceção? Tem exceção? Quem bate, a porta abre. Quem procura, encontra. Queridos, talvez você possa dizer, apóstolo, mas Deus não vai me ouvir. Mas Tiago está dizendo que a todos que buscam, a todos que vão para perto do Senhor, a todos que vão para a presença do Senhor, para todos que rasgam o teu coração diante do Senhor, Ele está dizendo, Deus vai ouvir. Meu irmão, você consegue entender isso? Às vezes nós vivemos vidas aqui tão distantes de Deus, dando murro em ponta de faca, e olhando e falando, não, por que minha vida é assim? Porque você está distante, porque você não pede, você não vai para perto, porque você não busca, porque a Bíblia diz que a todos, não existe exceção, Ele dá. E quando fala assim, Ele dá de que forma? Liberalmente, abundantemente, grande. Meu irmão, você já parou para pensar que Deus é esse? Que Deus maravilhoso. É um Deus que está lá querendo te ouvir. É um Deus que está lá à disposição. Deus não é um Deus com mão encolhida, mas Deus é um Deus que está disposto a mudar a sua história. A todos que buscam, a todos que batem, a todos que procuram, Ele dá, mas não de qualquer forma, liberalmente. Aplauda o Senhor bem forte, queridos. Talvez exista alguma área na sua vida que você precisa de revelação. Talvez exista alguma área na sua vida que o seu discipulador não consegue te ajudar. Talvez exista uma área na sua vida que os seus pastores não estão conseguindo te ajudar. Talvez exista alguma área na sua vida, queridos, que os seus apóstolos não conseguem te ajudar. Por mais que nós falamos, parece que não entra. Mas eu te dou um conselho: vá para a presença do Pai. Meu irmão, uma coisa que eu entendi é que eu não sou o Espírito Santo. Eu não sou o Espírito Santo. Todos os dias, quando eu subo nesse altar, eu peço, Espírito Santo, conduz o culto, porque somente o Senhor é capaz de convencer o homem. Mas eu não sou o Espírito Santo. Eu não consigo mudar o teu coração, querido. Eu gostaria, mas eu não consigo. Mas o Espírito Santo, Ele está presente. O Espírito Santo, Ele faz. O Espírito Santo está disponível. O Espírito Santo, Ele quer mudar a sua vida. A todos Ele dá liberalmente. E Tiago continua. E mais, Ele o quê? Não lança no seu rosto. Talvez você fale assim, apóstolo, Deus não vai me ouvir. Por quê, meu irmão? Porque eu pequei, pede perdão e continua a vida. Se conserta e continua a vida. O diabo tem falado para muitas pessoas, Deus não vai te ouvir. E hoje eu quero dizer, é mentira. É mentira. Talvez você diga, mas eu sou torto, meu irmão. Que é pior do que Davi. Que é um homem mais torto do que era Davi. Mas a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Talvez, meu irmão, você possa estar vivendo momentos onde o diabo tem falado para você, Deus não vai te ouvir. E hoje eu quero dizer, é mentira. Deus não lança no seu rosto, na sua cara. Deus não acusa, acusador é o diabo. Mas Deus continua sendo um Deus de amor. Continua sendo Deus dizendo, vem, vem, irmãos, entenda uma coisa. Ao longo dos 30 anos de ministério, 30 e poucos anos, eu tenho uma convicção no meu espírito: não existe pessoa que Deus não possa mudar. Pode ser o camarada mais torto que for, tem esperança. Que é pior do que Saulo? Que é pior do que esse homem? Olha aqui para mim, igreja. Se eu falar que Deus não pode mudar a vida de uma pessoa, eu estou limitando o poder de Deus. Talvez às vezes você olha para mim e fala assim, apóstolo,
Por que você acredita em todo mundo? Porque essa é a minha missão, meu irmão. Esse é meu chamado. Por que você dá oportunidade para todo mundo? Porque se a igreja é dele, e se ele dá, eu não sou maluco de não dar. O Espírito Santo é que muda o homem. Mas qualquer pessoa, ouça, qualquer pessoa, ela pode ser mudada. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Pode aplaudir o Senhor. Quando Deus olha para Ananias, Deus fala assim: Ananias, desce até a rua direita. Tem um homem chamado Saulo de Tarso. Você vai orar por ele. Ananias olhou para o Senhor e falou assim: Senhor, você está doido? Eu conheço a fama desse homem. Esse homem é doido. Esse homem aí, ele mata, e quando ele não mata, ele pendura para matar amanhã. Eu ir lá, jamais. Aí Deus olha para Ananias e fala assim: Ananias, sabe por que eu quero que você vá? Porque ele é um homem amado. Queridos, como que Deus poderia olhar para Saulo, um homem tão torto, assassino de cristãos, e falar que ele era amado? Você já matou algum crente, irmão? Já matou? Então você está melhor do que Saulo. Agora, Deus olha para Ananias e fala: vai lá. E às vezes Deus olha para a igreja e fala: vai lá cuidar dos Saulos. Aí nós falamos: Deus, não tem conserto. Esse Saulo não tem conserto. E hoje Deus está dizendo: tem conserto. Tem conserto, não importa. Tem conserto. Eu quero que você creia nessa verdade, querido. Eu quero que você creia nessa revelação. E a Bíblia diz que ele não lança no nosso rosto, mas o que? Ser-lhe dada. Isso quer dizer que tudo aquilo que nós entrarmos diante do Senhor, quando eu mantenho a posição de fé, quando eu me uno ao Senhor, quando eu entendo que Ele dá a todos, de uma forma grandiosa, liberal, que Ele não vai lançar na minha cara, tudo vai ser dado. Olha para o teu irmão e fala: você está entendendo, meu irmão? Fala para ele: você está entendendo? Próximo texto. Vamos terminar. Vamos lá, rapidinho. Vamos terminar. O apóstolo ainda não levantou a plaquinha? Está na hora? Ah, tá. Vamos lá. Próximo texto. 6. Aqui, agora do 6 ao 8. Olha o que ele fala. Peça, porém, com... Meu irmão, você tem pedido com fé? Você tem pedido com fé? Não se movendo do lugar que você está? Porque ele continua: não duvidando. Agora Paulo aqui, ele não está falando o que a fé faz, ele está falando o que a fé não faz. Tiago está dizendo o que a fé não faz. Ele fala: se você quer receber alguma coisa de Deus, você precisa pedir sem sair do lugar que você está. Mas não pode ter dúvida. Será? Deus, eu estou pedindo tal coisa para o Senhor, mas será que vai acontecer? Queridos, a maioria dos crentes é assim. A maioria dos crentes fala, está tão calejado às vezes de tantas situações que passa, que fala: será? Será que Deus vai fazer? Mas ele está dizendo: peça com fé, não duvidando. Porque quem duvida é como onda do mar. Sabe a onda do mar? Vai, quebra, volta. Vai, quebra, volta. Já viu aquele crente que começa com fé no primeiro dia, no segundo dia a fé vai esmorecendo, no terceiro dia já mudou o pedido, no quarto dia não sabe mais o que pediu no primeiro dia? E aqui o texto está dizendo: você precisa pedir com fé. E fé é: eu não serei removido deste lugar, eu não desço deste lugar, eu não saio deste lugar. Porque quem duvida é como a onda do mar, que é levado por onde? Pelo vento, de um lado para o outro. Tem crente assim.
Irmãos, às vezes as coisas não acontecem em nossas vidas porque nós estamos pedindo, mas sem confiança, sem convicção, sem certeza. Continua. Próximo. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Por que não vai receber? Porque está pedindo de qualquer jeito. Porque uma hora está de um jeito, outra hora está de outra. Uma hora quer uma casa, outra hora quer outra coisa. Uma hora quer que Deus abençoe a família, outra hora quer largar da família. Uma hora quer que o casamento seja restaurado e outra hora quer que esta mulher pule fora. Uma hora quer prosperar e a outra hora não quer mais. Uma hora é fiel e outra hora não é mais. Não pensa que essa pessoa vai receber alguma coisa. Agora, não vai receber por causa de Deus? Não vai receber porque Deus não tem promessa? Não vai receber porque tem duvidado, porque tem sido como onda. Meu irmão, nós precisamos mudar esse comportamento nosso. O homem de coração dobre é inconsciente, inconstante em todos os seus caminhos. Fica de pé, eu quero orar por você. Eu quero que você nessa manhã entenda que a fé, quando eu tenho uma perseverança completa, quando eu decido ser alegre, independente de qualquer coisa, Deus começa a mudar a minha história. Feche teus olhos. Eu não sei, meu irmão, como está a sua vida aqui hoje. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu sei que há um mover de Deus neste lugar. E Deus quer mudar a sua vida. Eu quero que você agora comece a colocar diante do Senhor o que você precisa. Comece a orar, comece a falar com Deus, comece a falar, meu irmão, eu não sei como está a sua vida, mas o Espírito Santo, Ele te trouxe nesta manhã para mudar a tua história. Senhor, toca nessas vidas nessa manhã. Deus começa a restaurar altares, começa a restaurar corações nesta manhã. Senhor, nós queremos ser ensinados pela palavra, por esse texto de Tiago, por esse ensinamento tão profundo que Tiago nos traz. Nós queremos viver as verdades da tua palavra, nós queremos ser homens e mulheres de fé. Queremos, Senhor, permanecer com a mesma confissão, a mesma confiança, a mesma certeza. Este é o nosso desejo. Toca-nos nesta manhã. Comece a orar. Eu quero ouvir a oração da igreja. Eu quero ouvir a oração de uma igreja de fé. Homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que creem. Homens e mulheres que creem na palavra. Homens e mulheres que vão viver o novo de Deus. Meu irmão, entenda uma coisa. Hoje você pode sair daqui totalmente restaurado. Hoje você pode sair daqui com uma confissão totalmente transformada. E hoje você pode viver o teu milagre. Começa a clamar a Deus, começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a erguer a tua voz, começa a erguer a tua voz. Não se remova do lugar de fé, não saia do lugar de fé, não mude a sua convicção, não mude aquilo que você fala, meu irmão. Vai dizendo para Deus: Senhor, eu creio, Senhor, eu quero. Continue falando, continue orando, continue declarando, meu irmão, em nome de Jesus.